bom, né? Estamos mais um domingo no culto, um dia bem aprazível, sol, um dia bem bonito aqui para nós. Glória a Deus por isso. Você que está em casa, que foi impedido, né, de estar hoje aqui, você receba a cada culto também a glória, a bênção do Senhor e a oração deste lugar. Amém? Amém? Graças a Deus, né? A síndrome do feriado na terça, o povo some na quinta noite, sexta, né? Nós que somos pobres, estamos aqui, amém? Amém. Aleluia. Então, sabe, gente, essa semana fiquei pensando o que trazer aqui nessa manhã para a gente. Quando a missão do pregador, quando termina uma mensagem, um culto, é começar a pensar na próxima. E tenho feito um exercício na minha própria vida, pensando em mim mesmo. O que será que eu preciso? E será que aquilo que eu preciso, que eu penso, que aquilo que eu sinto, aquilo que as pessoas pensam, precisam e que sentem também? E eu tenho pedido ao Espírito Santo que, com todo o poder que existe nele de revelar, de iluminar, possa trazer essa sincronia entre o pregador e os que estão ouvindo. Todos nós, né, sabemos que nossa pátria está passando por um momento muito difícil, e nós somos patriotas, e nós também estamos passando por esse momento difícil. E o Senhor me levou a meditar aqui em Lucas, capítulo 24, no versículo 13. Eu não vou ler todo esse texto, mas é sobre o caminho de Emaús. E o tema, então, é no caminho de Emaús. Você pode abrir sua Bíblia em casa ou aqui, no Lucas, capítulo 24, versículo 13. E esse relato vai até o versículo 35. Então, não vou ler todo esse texto, a gente vai conversar aqui um pouco sobre esse episódio na vida de duas pessoas que, dentro do contexto que eles estavam, eles tomaram uma atitude, e que, se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor Jesus, talvez eles não teriam terminado essa viagem que começaram a fazer de uma maneira eficaz. E qual era então o ambiente que levou essas pessoas conforme está no texto ali, a saírem de Jerusalém e voltarem para a casa deles em Emaús, que era uma aldeia a 10, 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém? Os outros discípulos ficaram ali em Jerusalém, mas eles resolveram. Cleopas, e é o nome de um deles. O outro, a Bíblia não cita o nome, mas talvez fosse a esposa do próprio Cleopas. Que há um texto aí na palavra de Deus que fala ali na crucificação que estava Maria, esposa de Cleopas. Talvez seja esse mesmo. Então, o companheiro desse discípulo poderia ser até mesmo um filho dele, ou um outro discípulo que estava também em Jerusalém e resolveu voltar para Emaús. Então, qual era o contexto, qual era o ambiente, né? Se você abrir sua Bíblia aí no capítulo 22 de Lucas, também não vou ler, por favor, eu estou só explanando aqui para vocês, né? Ali no capítulo 22, você começa a ver o plano, né, de traição.
pacto de traição de Jesus, os escribas e principais sacerdotes procuravam matar Jesus. Então, olha o contexto dos discípulos aí e o contexto desses que estavam voltando para Emaús, deixando Jerusalém. Aí vem o pacto da traição, né, de Judas, tudo isso aí vai somando, né? São circunstâncias que vão somando e que vão afetando a mente, que vão afetando os sentimentos, as emoções de todos que andavam com Jesus. Imagina, né? Você vê Jesus curando, salvando, libertando, trazendo palavras tremendas, trazendo o reino dos céus, dizendo: eu vim do céu, eu sou o pão do céu, tudo isso. E de repente, aquele ambiente de traição, um deles, o próprio Judas, que comia, né, com ele e estava no meio dos discípulos, acaba fazendo um pacto de traição. Tudo isso vai somando emocionalmente na mente daqueles homens, daquelas pessoas e mulheres também que seguiam a Jesus. Interessante, né? Aí depois vem a Páscoa, vem a ceia do Senhor. Ali na ceia a gente vê que Jesus começa a se despedir daquele povo, a se despedir dos seus discípulos. Olha, vai somando isso aí, né? E o Espírito Santo me pegou nessas coisas. Tem muitas coisas somando na minha vida, tem muitas coisas somando na sua vida, que me levam a tomar uma atitude de desistir, que nos levam a tomar uma atitude de: chega, para mim basta, não quero mais. Até mesmo a igreja, quem sabe, até mesmo a fé, no caso ali, até mesmo Jesus, né? Sabe, o ambiente foi mudando, a circunstância foi mudando, de um Cristo poderoso, de um Cristo que fazia milagres, que trazia ali alento, para um Cristo traído, para um homem, uma pessoa que parece que não agia. Não sei se você já passou isso pessoalmente na sua vida, momentos que tudo parece que vai mudando para pior. Tem alguém que já passou isso aqui? Tem gente que nunca passou isso, né? Mas eu quase que já voltei para Emaús, né? Aí em casa também, vai somando, não tem aquele negócio assim, ó, vem tudo uma vez. É isso aqui, né? E às vezes é imperceptível, a coisa vai acontecendo imperceptivelmente, né? Mas vai somando, há uma dimensão espiritual, né, que envolve demônios, envolve um monte de coisa, que vai apertando a gente com as circunstâncias físicas, reais, que nós estamos passando na nossa vida. Então, aí Jesus começa praticamente a se despedir. Aí tem uma questão ali também dos discípulos, né? Começaram a querer saber quem era o maior entre eles. Aí Jesus disse: olha, eu vim para servir. Então, dizendo assim: olha, não é nada disso, vocês não entenderam até agora, parece que vocês não captaram, né? Como diz não copiaram, né? No termo de hoje, não copiaram ainda o que é viver comigo, o que é andar comigo. Então, sabe, ele avisa Pedro também, que tudo aí, né, vai no capítulo 22, você vai vendo, ele avisa Pedro que Pedro estaria negando a ele. Então veja bem o ambiente, né? Agora traz isso para você. Talvez dentro da sua própria casa, relacionamento familiar, problemas, dificuldades, enfermidades, dores, ansiedades. Soma isso com o que nós estamos passando no nosso país. Momento de ansiedade, momentos de tantas mensagens
pró, contra, vai acontecer isso, não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai acontecer isso. Tantas e tantas mensagens, tantas e tantas atitudes. O que será do nosso Brasil? O que será do nosso governo? O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será da minha empresa? O que será dos meus filhos, dos meus netos? Soma tudo isso. Foi mais ou menos isso que eu passei essa semana. Uma pressão muito grande. Eu não sei se você tem passado isso, mas há uma resposta. Aleluia. Bom, então, você vai aqui no versículo 35, por exemplo, do capítulo 22 de Lucas, versículo 35. Diz assim: a seguir Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Olha aí, presta atenção, né? Foi quando ele enviou lá os 12, né? Quando ele enviou 70, bem melhor. Não faltou nada, eles responderam. Então Jesus disse, presta atenção, hein? Agora, porém, quem tem bolsa, pegue, e faça o mesmo com a sacola. O que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: basta. Que é isso? Que é isso? Quando foram prender Jesus, veio o Pedrão, né? Nossa, quantas vezes eu sou Pedro? Puxa, eu queria ser muitas vezes João, mas ficar reclinado, né? Com a cabeça de Jesus, mas eu sou às vezes muito mais da espada e do vamos lá, vamos resolver, né? Aí vão prender Jesus, Pedro tira da espada e decepa ali eu não sei se a orelha caiu no chão ou cortou. Uma vez minha sogra caiu e metade da orelha dela ficou pendurada, né? Não sei se foi isso, mas eu sei que Jesus não concordou, falou: não, guarda isso aí, você não está entendendo nada, Pedrão. Foi lá e curou a orelha do mal. Agora Jesus diz assim: quem não tem espada, vende aí uma bolsa, vende alguma coisa e compra uma espada. Aí ele já tem um e fala assim: já tem 2. Que situação? Que Cristo é esse? Na situação sua, não dá vontade de pegar a espada muitas vezes, passar na cabeça da esposa, do esposo, né? Dos filhos, do problema, da dificuldade? Vamos resolver isso agora, vamos resolver já, né? Não dá vontade de se revoltar com a situação, não dá vontade de se revoltar com a situação, a indignação, né, do nosso país. Agora, Jesus vem aqui, numa ocasião fala não, e agora diz: compra a espada. O que Jesus perguntou primeiro? Jesus perguntou assim: olha, faltou alguma coisa quando eu falei para vocês não levarem bolsa, não levarem nada? Não faltou nada, provisão de Deus, né? Só que agora a situação está mudando. Agora é o seguinte, olha, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, vocês vão ser perseguidos, então se prepare. Jesus não estava usando espada no sentido físico da palavra,
Mas ele estava dizendo assim: vocês vão entrar em luta agora. Eu estava com vocês, vocês foram enviados por mim, mas vocês sabiam que eu estava aqui com vocês. Agora vocês vão ser enviados por mim. A autoridade que eu tenho, eu vou passar para vocês. E agora vocês vão ter que ir sozinhos. E vocês vão ser enviados como ovelhas no meio de lobos. Então, preparem a espada. O apóstolo Paulo fala sobre essa espada, Efésios 6,17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, o que vem na minha mente? Ajo com espada física, ajo com a minha sabedoria, ajo com a minha autoridade, ajo com o meu dinheiro, ajo com as minhas possibilidades, ajo com a minha saúde, ou ajo com a fé, ou ajo pelo Espírito, ou deixo que a palavra de Deus, que é a espada, venha agir na minha vida, venha agir na minha família, venha agir nas minhas circunstâncias. Eu prefiro a palavra de Deus. Amém, amados? Mas é difícil, eles não entenderam. Só que essa palavra assim, basta, que Jesus falou, não sei. Quem já recebeu um basta aí? Levante a mão. Muitos, né? Chega, para com isso. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Chega, para. Eu falei, mas para, vocês já foram para Deus, vocês estão invertendo tudo. Para, chega. Eu quero que vocês possam vencer espiritualmente, pelo poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia! Era isso que Jesus queria. Já na ceia, já em outras ocasiões, ninguém entendia. Jesus falava de coisas espirituais e eles iam para o lado de coisas físicas e materiais. Esse era o contexto, então, que estava rolando naquela ocasião. Qual é o contexto da sua vida? Qual é o contexto do seu trabalho? Qual é o contexto da sua família? Qual é o contexto do nosso país? No caminho de Emaús. Então, voltando a Lucas 24, vamos ver o seguinte aqui, ó. Emaús seria então a cidade ou aldeia de Riacho Quente, né? E dizem alguns historiadores que era um lugar tranquilo e de águas que curavam. Agora você imagina comparar Jerusalém com tudo que estava acontecendo, com toda a decepção, com tudo, com a morte de Cristo, com o reboliço todo, com a perspectiva de todos serem pegos e mortos também, aqueles que seguiam a Cristo. Você compara esse fervor de Jerusalém com a tranquilidade de águas que curavam, de águas quentes. O que você ia preferir? Não, uma opinião, vai. Aqui alguém fala, você ia preferir Jerusalém ou Emaús? O que você ia preferir? Ninguém quer falar nada. Vocês já se condenaram, viu? Aí em casa, o que você iria preferir? É nossa tendência. É nossa tendência. Preferir o melhor. E lógico, queremos o melhor. Mas nem sempre é assim. Eu quero o melhor para mim, para minha saúde, para minhas finanças, para minha família, para minha esposa que ficou em casa com dores. Quero o melhor para ela. Eu quero o melhor para o meu país, você também quer, nós queremos isso. Patriotas querem, estão indo à rua. Eu já fui algumas vezes também. E se pudesse, eu iria a Brasília, mas não posso. Não sou contra nada disso. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. E a tendência nossa é nos acomodarmos. Vou ficar tranquilo. Isso não é comigo. Eu estava comprando umas frutas
e alguém falou do preço da cebola. Foi para 8 e pouco no sacolão. Aí pronto, né? Começou ali, eu no meio ali, escolhendo a cebola, um falando aqui, outro aqui. Ah, não, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa não sei do que, isso é culpa desse, daquele. O outro lado já falou assim, você é vermelho, gosta de tomate, não sei o que, não sei o que lá. E foi o assunto, e eu nesse fogo cruzado, né? Eu não vi a hora de ir para Emaús, sair daquele lugar. Comentei com a Denise isso, né? Sabe, esse é o assunto de hoje. Bom, aí é lógico que Cleopas e o outro, o esposo, o filho, o outro companheiro dele ali, resolveram, vamos sair dessa fusaca aqui, dessa confusão toda. Não é assim que às vezes você resolve sair do seu casamento? Não é assim que você resolve muitas vezes sair da sua família, sair da sua igreja, sair dos seus problemas, largar tudo, não é? Deixar tudo para lá. Não, eu quero tranquilidade. Enjoei, já chega, já basta para mim. É um basta errado, né? Não é o basta de Jesus. Não é assim que muitas vezes nós achamos melhor desistir, parar, ser vencido ou ficar tranquilo. Eu quero tranquilidade, eu não quero mais nada. Não sei se você já pensou isso na sua vida. Então, no caminho de Emaús, primeiro aqui, o que acontecia? Um sentimento de indignação. Sentimentos que nos acompanham, indignação. Até eu peguei aqui uma definição, né, de indignação. Sentimento de cólera ou de desejo experimentado diante de uma indignidade, diante da injustiça, diante da afronta. É uma repulsa, uma revolta, uma frustração por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Talvez você já tenha passado isso na sua vida. A injustiça, você foi frustrado por estar indignado com a afronta, e você se revoltou, né? Você não se conforma com as coisas erradas que fizeram com você. Isso é normal. Isso é normal. Quem nunca sentiu isso um dia pode sentir. É normal isso em nossa vida. A indignação, a frustração por não conseguir um alvo, a frustração por causa da toda a circunstância que vem sobre as nossas vidas. A indignação é um sentimento humano. Aqui em Lucas 24, agora versículo 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Olha, eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E eles estavam indignados. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será? Olha a pergunta dele aqui, a indignação dele. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus falou assim: do que se trata? Vocês lembram quando na tempestade o barco estava afundando, a maré alta, vento forte, e Jesus dormia no barquinho, na popa lá do barquinho? Aí alguém vai lá
Ô Senhor, só você que não sabe, só acorda aí, ó, nós estamos morrendo e você dormindo. Olha a indignação, né? Será que você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Será que você não sabe o que está acontecendo no meu íntimo? Você já perguntou isso para alguém, ou pelo menos já chegou para alguém e pensou, né? Ah, se ele soubesse o que está no meu íntimo. Ah, se ela soubesse o que está no meu íntimo. Ah, se ele fosse um pouco empático, ela fosse um pouco empática, ou se houvesse uma compreensão do que eu estou sentindo. Será que essa pessoa é tão insensível que não sente, que não vê, que não percebe o que está acontecendo? Isso aí é no relacionamento conjugal, isso aí é no relacionamento familiar, isso é no relacionamento profissional. E é no relacionamento da nossa nação hoje. E sempre. Isso não é uma situação nova. É nova no sentido da proporção, né, que está. Mas onde há o homem? Onde há o homem? Há o pecado. Nós estamos debaixo de uma geração de Adão e Eva, que desobedeceram, que quebraram o princípio de Deus, que resolveram ouvir a voz do inimigo e não se fixaram na voz do Pai Celestial, que vivia com eles, conversava com eles. Então, queridos, indignação, né? Decepção. Só você não sabe o que aconteceu. Será que você é tão, né? Então, assim, olha o versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. As autoridades ali. Você imagina esses discípulos vendo o julgamento de Jesus? Soltamos Jesus ou Barrabás? O povo escolhe quem? Barrabás. Olha o ambiente, olha a frustração, olha a indignação, não é possível. E aí agora vem os principais autoridades, sacerdotes e escribas entregam a morte. Nós esperávamos, ao versículo 21 de Lucas 24, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A gente achava que a política ia mudar. A gente achava que nós seríamos livres do poderio, da escravidão, da insensibilidade de um governo que nos maltrata. Nós pensávamos que haveria a restauração política de Israel. Só você que não sabe disso. Quem não está indignado com isso? No meu ver, na minha percepção, o Brasil estava, depois de uma pandemia, depois de influências da guerra, caminhando bem, resolvendo suas dificuldades, resolvendo seus problemas. Mas aí vem alguém e diga: solta Barrabás. É igual, tudo igual. Eu estou indignado. Mas eu estou pensando em voltar para Emaús, não. Embora seja tentado. Vou ficar quietinho na minha casa, não adianta orar pelo Brasil. Alguém chegou para mim: pastor, mas a igreja orou, tinha que ser no primeiro turno. Aí orou e não foi nem no segundo turno. Eu não estou falando de homem, de pessoa, mas de princípios. Nossa pátria estava restaurando princípios, estava segurando princípios, valores de Deus, da pátria, da família, da liberdade. E agora ninguém sabe para onde vai. Aliás, sabemos, mas não podemos falar.
E alguém pergunta, pastor, mas que valeu jejum, oração? Aí vem outro e fala assim, faltou jejum, faltou oração, faltou quebrantamento. E joga tudo na culpa do povo, é falta de santidade do povo. É uma confusão até espiritual da indignação, né? Eu não sei se você está assim, eu estou assim. Aí em casa também, como é que está? Não tem outro assunto. Onde você vai? Você chega na igreja e fala, Senhor, você viu? Você chega no mercado, você chega onde você quiser, você chega em qualquer lugar. O assunto é hoje. Mas tem jeito de você sair disso, como o discípulo lá falaram, só você não sabe disso? Então, indignação. Agora, o perigo da indignação, que é o segundo ponto aqui. Essa indignação está arraigada aonde? A indignação pode trazer a você um perigo muito grande, uma derrota muito grande. É o que estava acontecendo com esses discípulos, que ao invés de ficar ali, de aguentar o que estava acontecendo em Jerusalém, de ficar em oração, de se unirem, de não se apartarem da palavra, das promessas de Cristo, eles resolveram voltar para o lugar das termas quentes, das águas quentes. Vamos nos acomodar, aqui ninguém vai nos ver, ninguém vem aqui nesse lugar e chega, não vamos expor. Sabe por quê que acontecia isso? Porque eles não estavam enraizados na mensagem de Cristo. Eles estavam enraizados na libertação política de Israel. Esse é o meu problema e o seu problema no momento em que nós sofremos problemas. Nós temos que ver o problema como está, mas a raiz da nossa mente, a fixação da nossa mente, o estabelecer da nossa mente, não deve estar no problema, na circunstância, mas no Senhor. Aleluia! E nas palavras e nas promessas do Senhor em nossa vida, e nos princípios do Senhor em nossa vida. Foi o que não aconteceu com eles e com os outros discípulos também, mas eles resolveram, e esse fato foi registrado. Resolveram voltar e foi registrado isso. Então, cuidado com a indignação. Indignação é normal, mas tem que tomar cuidado. Sabe o que acontece? Muita gente está se perdendo nessa. Muita gente está se perdendo nisso. Muitos cristãos estão até, não adianta orar pelos meus problemas, dificuldades, Deus não está ouvindo a nação. Não adianta orar, quanto mais eu oro, mais problemas financeiros eu tenho, mais angústias eu tenho, mais doença eu tenho. Eu oro por uma circunstância, nunca isso é resolvido. Tem gente orando por problemas há mais de 20 anos. Aonde está a sua fé? Aonde está, ou melhor, a sua alegria? Aonde está a sua perspectiva? Se é na política, se é no homem, isso muda todo instante. Cabeça de pessoas mudam segundo as circunstâncias que cada um quer viver. Nesse meio político é assim. E a gente vê isso na Bíblia. Quantos reis que se levantaram para fazer a vontade de Deus em Israel ser real e se perderam. Assim também. Nossa raiz, nossa confiança não está no que a política pode trazer. Nós queremos o melhor. Nós estamos lutando, mas Deus sabe, está no controle de todas as coisas. Jesus estava bem pertinho deles, eles não percebiam. Por quê? Na cabeça deles, o nosso líder morreu, e agora Israel vai por água abaixo, a situação vai piorar, e vamos nos esconder aqui. E a solução estava do lado deles, aleluia! Amém, amados? Tira o foco dessa coisa nada toda. Pastor Ronaldo, tira o foco.
Amados, em casa, aqui, igreja, quem está me ouvindo vai me ouvir. Tira o foco disso, continua. Continua. Se você quer ir à porta do exército, do comando do exército, vá pacificamente. A lei te protege disso, o próprio exército te protege disso. Mas não vá com a sua indignação enraizada e querendo uma solução humana e achando que se ela não vier, tudo está perdido, tudo está perdido, tudo está perdido. Nada está perdido, nada está perdido. Jesus não estava morto, Jesus havia ressuscitado, a ressurreição estava do lado deles, a vida estava com eles, o poder estava com eles, a solução estava com eles, só que eles não percebiam. Aleluia! Quando o pessoal grita lá, SOS Exército, eu grito primeiro, SOS Jesus, SOS o Pai Celestial, usa o Exército. Essa deve ser a nossa fé. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E se não houver nenhuma mudança, Jesus não muda para você. Amém, amado? Volta lá naquilo ali, ó. Quando vocês foram, eu não pedi para vocês não levarem nada, eu pedi para não levarem nada na primeira vez agora. Se arme. Se arme. Agora tem uma coisa, basta. Não fique na armação carnal, na indignação carnal, basta. Creia que assim como vocês foram sem bolsa, sem sandálias, sem nada, sem provisão, vocês terão a mesma bênção comigo nessa nova circunstância, que eu vou ser preso, que eu vou ser maltratado, que eu vou morrer, mas eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Aleluia! Vai com a perspectiva da espada espiritual, da palavra. A palavra está dentro de você, no seu coração. Amém, amado? Bem pertinho, não perca a perspectiva da palavra, como aqueles discípulos perderam. A palavra viva estava com eles, o verbo encarnado estava com eles. Mas os seus olhos, os seus sentimentos, a indignação era tão grande, a fixação era tão grande num alvo errado, que eles não conseguiram enxergar Jesus. Não fixe a sua mente num alvo errado, nos problemas. Você tem que resolver os problemas, nós temos, mas não é o alvo da nossa vida. Os problemas não são os alvos da nossa vida. Os problemas, eles serão resolvidos com o alvo da nossa vida, que é a presença do nosso Deus. Aleluia. Amém, amados? Então, para terminar aqui, deixa eu ver isso daqui ainda. Vamos ver um versículo, 1 Coríntios 15, 19. Vai embasar isso aqui. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você quer ser infeliz? Qual foi a resposta dela? Então, se você não quer ser infeliz, fala para a pessoa, se você não quer ser infeliz, muda a perspectiva. Não espere em Cristo somente para as coisas desta vida. Há uma eternidade. Pastor, mas nós não estamos na eternidade ainda. Amém? Lute com as armas que te dão, perfeitas da lei. Lute pelos seus problemas, mas não perca a visão de que, se você esperar em Cristo, somente nesta vida, você vai ser sempre infeliz. O esposo pode falhar, a esposa pode falhar, os filhos podem falhar, os pais podem falhar, o dinheiro pode falhar, a saúde pode falhar. Quantos planos talvez alguém fez
da saúde, da velhice, quando fica velho. Não gosto desse termo velho, porque eu não sou velho, né? Mas, como dizia minha avó, velho é trapo, né? Então, mas quando eu alcançar a melhor idade, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para Emaús, né? Pá, vem um problema financeiro, vem um luto, vem uma enfermidade. Não se fixe nisso. Tudo vai passar. Se não passar aqui, você espera no Senhor, não somente nesta vida. É isso aí que tem que estar na mente da gente, né? Para terminar agora, desfecho final. Desfecho final. Versículo 25. Olha que coisa linda aqui, ó. Acompanha comigo aí. Lucas 24, 25. Então lhes disse: como vocês são insensatos, olha o que Jesus falou para eles, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Mais uma vez, em casa, aqui, fala assim: você demora para crer? Pergunta para a pessoa. É? Alguém vai perguntar para o Luiz ali, ó. Ele não perguntou para ninguém perguntar para ele. Vamos lá. Quem vai perguntar para ele? Ninguém perguntou para mim, olha. Pergunta para mim. Eu vou responder que vai ficar ruim, tá? Respondi, né? É assim que nós somos, gente. Por que vocês estão assim? Por quê? Por que o Cleófas, o seu amigo aí, ou sua irmã, ou sua esposa, ou seu filho, por que vocês estão assim? Por que vocês demoram tanto para crer naquilo que os profetas disseram? Vocês perderam a visão, hein? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Aí começou a mudar. Olha o desfecho aqui, né? Olha a espada, a palavra que Jesus estava dizendo, é essa daqui, é essa espada que você tem que usar, é essa espada que a igreja tem que usar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o nosso país tem que ser abençoado com os princípios da palavra de Deus. Lute por isso, mas não perca a visão dessa palavra na sua vida. Aleluia. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as escrituras. É a palavra que Jesus falou, citou a palavra. Por isso que você está aqui nesta manhã, por isso que você lê a palavra durante a semana, você procura os princípios da palavra em sua vida, porque isso aqui é que te dá força, isso aqui é que te levanta. A palavra de Deus, a unção do Espírito é que te levanta, não são as circunstâncias boas ou ruins que vão determinar a sua fé, mas a crença, a admissão de crer, a decisão de crer na palavra do Senhor. Aleluia. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus também, né? Jesus brinca um pouco com a gente, né? Só você que não sabe o que está acontecendo. O que é? E agora, tá bom, vocês vão entrar aí, estou indo, tá? Não. Às vezes a gente fica atrás das pessoas, né? Vem. E Jesus, várias vezes, ele ia caminhando. Quem queria andar com ele tinha que acionar, né? Tinha que se plugar. Se você não se plugar, meu irmão, você está desplugado, não vai funcionar, né? Não, Jesus, vem. Não. Olha aqui. Aí o que eles disseram? Quando se aproximavam da aldeia, versículo 28, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, melhor. Mas eles o convenceram a ficar. Isso aqui, olha, convença Jesus a ficar com você. Amém. A gente pensa o contrário, não é? O Espírito Santo tem que me convencer. Deus tem que me convencer. Ele tem que tocar em mim. Que nada. Você tem que tocar nele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração. Toca em Jesus, aleluia. Busca Jesus, pluga em Jesus. E na palavra. As coisas não vão acontecer se você não clamar por Ele. Insista, convença Jesus ficar com você. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui. Hoje eu estou pregando sobre esse texto aqui especificamente. Mas como você pode convencer Jesus a ficar com você? É muito importante, não é? Fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, olha o desfecho. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Olha que coisa, aleluia, é isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que a igreja do Senhor precisa. Embora tenhamos a nossa parte de cidadão, vamos fazer, mas não vamos perder o pão, a comunhão com o Senhor dioturnamente. Fica conosco, Jesus. Aleluia. Partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Coração ardia no peito, não de indignidade apenas, mas no poder da palavra. Aleluia, do poder da palavra. É isso que eu preciso, você precisa. Não fique só na indignação, não fique só na revolta, não fique só no problema, fique no Senhor. Aleluia. Deixe o Senhor fazer arder o seu coração, no Espírito, na oração, no louvor, na conversa. Cuidado com as conversas de revolta. Glorifique o nome do Senhor e diga: enche o meu coração, faz arder o meu coração, não de indignação, de revolta, de tristeza pelos meus problemas, pelo meu país, mas da alegria do Senhor, que é a minha força. Aleluia. O desfecho. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Voltaram, aleluia. Volte para Jerusalém, volte para o Senhor. Não fuja dos seus problemas, mas encare-os com o coração cheio de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Atos 1:4 diz assim: não se afastem de Jerusalém. Jesus, né? Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Essa era a ordem. Não se afastem. Espere. A indignação pode trazer desobediência da palavra. A gente ir pelo caminho da gente não vai dar certo. Mas a bondade de Jesus é grande e Ele quer que a gente viva com Ele. Só um texto mais aqui para você, Romanos 14:8. Romanos 14:8. Por quê? Se vivemos, é para o Senhor. Fala comigo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém, amados? Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado aqui, né? Fechasse um pouco aqui o corredor, né? Ore pela pessoa que está ao seu lado. Peça para que Deus tire toda a indignação, se houver desespero, desistência, né? Temor. Peça. Pergunte o nome da pessoa que está ao seu lado aí. E ore por ela agora. Faça essa oração agora. Pode ter sua voz e orar, né? Então nós vamos terminar louvando ao Senhor. Aí em casa também, tem alguém com você em casa? Pegue na pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dos seus filhos ou da esposa. Denise, eu estou pegando a sua mão aí. Eu sei que está com a gente.
nome de Jesus. Começa a orar. Começa a orar. Vai orando. Vai orando. Vai orando. O Espírito de Deus vai te dar palavras. Vai orando. Vai orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Glória a ti, Senhor. Oh, Senhor da glória. Oh, Deus. Estamos entregando diante de ti, Senhor. Oh, Pai. Toda a nossa indignação. Oh, Deus de poder. Deus de glória. Misericórdia. Toda indignação. Oh, Deus, toda revolta. Toda fixação de problemas, sejam eles quais forem, pessoais, familiares, ó Deus, financeiros, relacionais, ou mesmo sociais, como da nossa pátria. Nós tiramos a nossa mente disso, embora tenhamos que viver isso. Queremos ser como os discípulos que ficaram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder. Oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos na mente, nas emoções, toda revolta, toda frustração, toda indignação, toda a lerdeza nossa de crer, toda a falta de fé em nossas vidas. Pai, tiramos também agora toda e repreendemos de nós os focos, onde está a raiz daquilo que queremos para a nossa vida. Queremos colocar a raiz da nossa vida, o alicerce da nossa vida, não na areia, mas na rocha que permanece para sempre. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos, ó Deus, nós recebemos a Tua presença. Nós queremos insistir para que o Senhor fique conosco. Nós não queremos sair, não queremos ficar sozinhos. Fica conosco, porque já declina o dia, já é noite, vai caindo a noite, já declina o dia. Fica conosco, Senhor, já é tarde. Queremos estar contigo até o último dia nesta terra, no nome de Jesus. Nós queremos te glorificar pela ressurreição. Queremos te glorificar porque nossa vida não se resume só naquilo que esperamos aqui neste mundo, mas a vida eterna, morar, estar contigo. Na casa do Pai há muitas moradas, e o Senhor foi, preparou lugar, virá outra vez, nos levará para lá. Oh Deus, que nós, que o casal, que a família, que a igreja, que o teu povo brasileiro viva essa realidade acima de todas as circunstâncias. Pai, colocamos o nosso Brasil diante de ti agora. Colocamos, ó Deus, todos aqueles que estão indo às ruas, ó Deus, uma movimentação pacífica, e repreendemos qualquer lobo no meio ali, que venha para perturbar, que venha tirar o sentimento de patriotas que existe, que está aflorando a cada dia neste Brasil. Senhor, estende a tua mão, e de uma vez por todas, teremos orar todos os dias, mas assim, está nas tuas mãos. Deus está no controle, o Senhor está no controle. Caia por terra agora ansiedade, preocupação. Oh Deus, a tua palavra diz que os discípulos foram e não precisaram levar alforje, não precisaram levar comida, não precisaram levar sandálias, nem capas. E agora a circunstância é diferente. Oh Deus, é de luta, é de problema, mas na vida espiritual, no mundo espiritual, nós cremos e podemos assinar isso, Senhor, que o Senhor está conosco e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que circunstâncias adversas venham, aquilo que temos pedido, aquilo que temos visto os movimentos do Brasil, ainda que venham essas circunstâncias, o Senhor está conosco, assim como no caminho de Emaús, e nós queremos que o nosso coração continue ardendo por Ti, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelo Teu culto, pelo Teu trabalho na face da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir aqui
Irmão José Antônio, ajuda.